Hoje é dia de tier list. E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio Zus, seu narrador para mais um vídeo. E hoje vamos aqui para mais uma tier list de Ordem Paranormal. E hoje a tier list é o bolão de quem vai morrer no Segredo na Ilha. Não, tier list é errada, tier list errada. Agora sim, estamos na tier list certa. Hoje a tier list é uma tier list que eu vou fazer, que eu já fiz com Ordem Paranormal, o clássico, o Ordem Paranormal, e agora eu vou fazer com Ordem Paranormal, o Segredo na Ilha. O que é essa tier list? É uma tier list de 2 episódios, mas antes de falar onde eu coloco o episódio, eu vou o assistir e conto um pouquinho aqui como foi o episódio para vocês e o que eu achei do episódio para vocês. Então, esse vídeo também serve de resumo para quem não lembra direito o que aconteceu em O Segredo na Floresta. Lógico que eu não vou passar todos os detalhes, mas já passo uma visão geral que pode ajudar vocês a lembrarem de coisas bem interessantes sobre cada um dos episódios. Então, como eu já disse, eu já fiz o de O Ordem Paranormal, já tá aí a lista de como que tá meu pensamento até agora, que o segundo episódio é muito bom de Ordem Paranormal, ok? Lógico que esses episódios eles podem decair quando eu assistir O Segredo na Floresta, mas eu penso em não mexer nisso, eu penso em deixar eles ali e tal, e ir colocando, quem sabe até eu crio um novo nível. Então é isso, é assim que tá por enquanto a lista, e agora eu vou pro primeiro episódio de O Segredo na Floresta. Quando eu escuto essa voz, eu viro pro meu pai e falo assim: Nossa, Christopher, olha só. Ele falou igualzinho o Alex. Que Alex? Que Alex? Aí eu Que tiro, Alex tá falando? aí eu tiro meu smartphone do bolso e dou play no áudio. É aquele que colou teu cu com durex. Então tá, galera, eu terminei o primeiro episódio, vamos lá. O resumo desse episódio é que as pessoas, eles fazem muitas piadinhas em alguns momentos, e não são piadinhas que você fica tão interessado quanto foi em Segredo na Ilha, porque a galera não tá tão humanizada ali, as relações entre eles, de pai para filho, de mestre e aprendiz, são bem soltas, até porque parece que os jogadores não se conectaram tanto no primeiro momento da primeira sessão para conversar e ter diálogos dentro da sessão sobre isso. Ela também é bem lenta e é meio atrapalhada em várias situações. Tipo, toda vez que você coloca um jogador na frente de uma casa fechada ou de uma porta, ou que ele tem que fazer algo, normalmente vai haver confusão, alguém vai querer estourar uma porta, outra pessoa vai querer entrar, por isso que eu gosto de evitar essas coisas no meu RPG, mas vamos lá. Agora sobre um resumo em si de o que aconteceu na sessão. Praticamente, todos eles se reúnem, conversam com o Veríssimo, tem as primeiras interações sociais entre eles, e logo depois disso eles partem para Carapazinha. Chegando lá, eles vão até a casa do desaparecido, lembrando que a missão é eles buscarem a equipe Kelvin, essa foi sempre a missão do Segredo na Floresta, eles descobriram o que aconteceu com ela e entender o que foi a pessoa que foi assassinada, o corpo de um homem que foi encontrado com uma marca, acho que era no pescoço, que é tipo uma espiral. Nesse momento a gente não sabia nada sobre elementos e a gente só vai descobrir muito pra frente na temporada. Então praticamente o que acontece no episódio sozinho eles entram no bar do Sovaco Seco, jogam os jogos por lá, brigam com alguns assombrados e depois disso descobrem sobre a lenda do Vindo. Ele teria torturado a sua mulher e sua filha no porão, trancava elas no porão e fazia tipos de experimentos. E ele foi enterrado vivo. É isso que se sabe sobre o Virgulino, ok? Então, a galera acha, né? Algumas pessoas ali da cidade acham que o Virgulino tá matando essas pessoas. E outros falam que é os assombrados. Os assombrados mataram o cara, roubaram as coisas dele e é isso. Então eles vão na biblioteca e tal. E a sessão termina praticamente por aí, com eles indo até o sanatório. Eles descobrem que tem um sanatório no local e eles começam a partir para lá. Então foi isso a sessão. Ela foi bem lenta, ela é grande e ela não te apresenta tantas coisas. Então eu vou colocar aqui como um episódio. Não é que eu ache necessariamente ruim, tá, gente? É a forma que eu quero colocar os episódios aqui numa questão de que ele foi fraco. Eu até editei aqui, ó, gente. Eu vou botar ele como fraco. Pode ser que eu caia aqui o Ordem Paranormal e tal pra cá e pra cá, sabe? Meio assim. Eu acho que eu vou deixar assim. Eu gostei da forma que ficou aqui. Agora, tendo um parâmetro melhor de que uma sessão boa, uma sessão mediana, uma sessão fraca, eu acho que eu deixaria assim. Assim não, no caso, assim.
Bom, e é isso. Vamos continuar agora pro episódio 2. A parede atrás, em choque. Em choque visualmente paralisado. Essa é a coisa mais terrível que você já viu, provavelmente. Talvez não a Alice, porque ela já teve uma coisa um pouco pior por causa do amigo dela. Mas o resto de vocês, assim, visualmente é uma aberração terrível. Eu vou fazer essa foi terrível pra vocês. Menina, eu vou... Eu não, calma. Eu preciso respirar. Eu vou até o César e eu abraço pra Eu tô trás. agachado, foi igual bem o L mesmo e com uma mão meio que ruim, assim, tipo... Só diz, tá achando? Nossa, eu falei. Tá, você falhou? Aham. Você sente vontade, você tira a luva e você coloca o dedo nesse lodo e você começa a mexer nesse lodo circularmente e você cura um ponto. Eu vou atrás dela. Tá? Você chega Vai lá. perto e ela tá, E faço a mesma ela coisa. tá olhando assim curiosamente, mexendo circularmente no lodo. Eu faço a mesma coisa. Tá? Você coloca os dedos no lodo e começa a mexer circularmente. Vamos lá pro resumão sobre o episódio. Bom, vamos... Primeira coisa, o episódio, ele acaba tendo luta e investigação. A melhor parte do RPG do Selbit, sem dúvida. Quando um episódio tem luta e investigação, você sabe que ele não vai ser um episódio ruim. E não tem como eu falar que esse episódio foi ruim. Ele foi bom, foi legal, foi interessante. Vou colocá-lo como mediano. Mas deixa eu explicar a história para entender o porquê que foi assim. Vamos lá. Eles entram no sanatório. Eles começam a olhar ali sobre o passado, eles começam a descobrir sobre as pessoas que trabalhavam ali, descobrem que ninguém lá era necessariamente médico, fora um cara chamado Veruk, e o Veruk parecia fazer tratamentos de choque, tratamentos meio, digamos assim, ultrapassados para aquelas pessoas que estavam ali dentro. Então, elas eram praticamente torturadas com tudo que ele fazia ali. Então, ele faz essas questões, o Virgulino, a gente descobre que ele trabalhava lá, mas no final da sessão a gente descobre que ele se demitiu do local. E possivelmente a filha do Virgulino e a mulher, elas estavam sendo tratadas lá, e aí depois desse acontecimento, pelo menos é o que eu entendi, o Virgulino começa a tratar elas na casa dele, né? Agora ele começa a tratar elas em si. Antes elas eram tratadas aí, mas ele não gostava dos métodos do Veruk, é algo do tipo, e ele vaza. Mas enquanto eles estão investigando ali, eles se dão na frente de zumbis de sangue, bestiais de sangue. Eles lutam contra uma criatura chamada Aberrador Elétrico, né? Ele é um aberrador de energia. Eles lutam contra eles e fazem diversos puzzles, como ligar a energia, e procuram mais algumas outras coisas, tá? Uma das outras coisas que eles também fazem é que eles encontram uma criatura que parecia assim, digamos assim, um verme, que andava assim, meio que ele não conseguia andar direito, ele não se locomovia muito bem, ele parecia ser duas pessoas que se abraçaram e se grudaram uma na outra, se tornaram essa criatura escura, feita totalmente de lodo. E parece que as pessoas de lá, até o fim da vida delas, ficavam desenhando a espiral. A Liz e o Joey também começam a mexer na espiral, e aí a gente começa a sentir essa questão do poder do elemento da morte, mas que nessa hora a gente não sabia muito bem como funcionava. Isso é muito interessante por causa que meio que demonstra o que a gente vê mais pra frente nos episódios, quando a gente realmente descobre o Santo Berço. Então é muito legal. Eu não tenho o mesmo sentimento da época, porque na época você tinha um sentimento de o que está acontecendo aí. Então, eu vou deixar o episódio como mediano. E como eu faço na minha tier list, assim, eu faço mediano. O melhor dos medianos é o que tá mais perto aqui do nome mediano. E eu acho que ele foi muito melhor do que o primeiro episódio de O Ordem Paranormal. Então é isso. O Thiago, ele não participou praticamente dessa sessão, porque o Hakim, se eu não me engano, ele estava banido da plataforma por ter dito, se eu não me engano, foi mongol. E aí, depois ele falou Megazord, falou, eu não vou falar aquela palavra, vou falar Megazord. E aí ele foi banido de novo da Twitch por um tempo, né? E aí ele não pôde aparecer nos episódios. Se eu não me engano, foi algo assim, ou outra pessoa falou e ele falou Megazord. É isso. Pra quem souber explicar mais da treta da época, coloca aí nos comentários. Vamos pro episódio 3, que são 16 episódios e muita coisa pela frente. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao Sovaco Seco. Como é que vocês estão? Ô menino, prazer, me chama Christopher. Obrigado, prazer. Eu espero que vocês gostem, daqui a pouco a gente vai começar aqui um show, eu tô bem animado, a gente tá treinando muito. Ela tá do seu lado, assim, a cabeça tá um pouco mais pra frente que você, inclusive. Eu posso falar minhas últimas palavras? Vai, manda ver. Filho! Eu te amo! E eu quero me jogar com tudo em cima do símbolo.
Bom, gente, agora vamos pro episódio do Aracnofobia. Foi o episódio que realmente startou o Segredo na Floresta para Agora Vai. E foi um episódio que na época eu lembro que, tipo assim, pô, quando eu comecei a assistir, ele foi um dos episódios que eu mais fiquei, nossa, mano, tipo, massa. Mas ao mesmo tempo, na época eu sentia assim um problema na sessão, mas que eu não vejo hoje em dia. Vou descrever pra vocês o que aconteceu. No episódio Aracnofobia, o Haki não está presente novamente, mas o que ocorre ali na sessão é eles conversam um pouco sobre o que aconteceu ali no sanatório, eles explicam, mas eles vão até o Sovaco Seco para poder ver lá o show dos abutres que ia ter. Eles começam a investigar o local, tem algumas interações e a gente vê o Arthur Severo chegando aí pra party, inicialmente como uma presença especial, uma pessoa que só iria conversar com eles, mas que tá até hoje no universo de Paranormal. Então meio que tipo, ele chega, conversa com a galera e tal, ele tem essas interações, você acha, tá, é uma participação especial, mas aí ele começa a se envolver demais, ele começa a ir junto com eles pra investigar o que tá acontecendo no posto, que o Hakim foi investigar, eles encontram lá um corpo morto de uma criatura, quer dizer, o Arthur nem foi nesse momento, ele começa a interagir depois, mas eles veem lá, o corpo morto de uma pessoa lá, uma criatura que parecia uma aranha tenta atacar eles, eles matam ela e começam a investigar mais. Eles começam a ver que tem uma aranha gigantesca na floresta e o Hakim, ele tá preso num casulo feito por ela, então eles decidem que tem que destruir aquela criatura. E eu gosto muito desse combate. Ele é um combate longo, dura mais ou menos 1 hora. Metade da sessão, assim, não é que horrível, mas ela é porque é só a galera novamente lá no salão, conversando e tal, fazendo algumas interações. Tem a famosa queda da Liz, que a Liz fica assim em pé e cai e machuca o nariz e tal. Então, meio que tipo assim, essas partes são interessantes pra galera se comunicar ali com os personagens, né? Se juntar e ter uma socialização, mas em si, pro resumo, não acho importante falar. Então eles vão lá, começam a batalhar contra aquela aranha, não tem jeito, é uma batalha muito difícil, porque tem pequenas aranhas infinitas e a aranha grande, eles não estavam conseguindo fazer uma forma de matar ele. E aí acontece a tão fadídica perca de um personagem no 3º episódio. Normalmente eu não gosto, nas minhas mesas, de que exista a chance de um personagem morrer muito cedo. Pra quem viu Cinzas das Trevas, uma campanha minha, eu me sinto muito horrível toda vez que, primeira sessão de um personagem, ele morre. Vai fazer o quê? Que o sistema de Lendas e Canais é muito massacrador e eu tava sendo tava massacrando demais os personagens também na minha campanha. Mas assim, meio que 3º episódio, vai lá o Christoph, pula na aranha, começa a bater na aranha pra tentar soltar o Thiago. Na verdade ele queria matar a aranha inicialmente, depois ele fica um plano de pegar o Thiago e se saltar dela. Mas não dá tempo, diversas aranhas começam a cair nele, começam a acabar e destruir o corpo dele. E aí finalmente os personagens explodem tudo, a criatura pega fogo e ela é destruída com o Thiago, que estava sendo lá preso num casulo da aranha, sendo salvo por eles e ficando intacto graças ao Chris, que abraçou o Thiago naquele último momento, né? Então meio que tipo, esse é um ponto de virada pro RPG, é quando a galera percebe que as coisas são sérias e que eles têm que investigar, não podem ficar parados. Finalmente a gente vê o RPG de O Segredo na Floresta se movimentando. A gente vê que o paranormal tá ativo. A criatura da aranha, pra quem não sabe, ela é uma criatura chamada Aracnacita e ela é a Cobaia 2, chamada no RPG de a Cobaia 2. Então eles lutam com ela e finalmente a derrotam. E agora o Arthur Severo realmente se meteu em toda essa confusão. Essa sessão é muito boa. Eu vou botar aqui em melhor, realmente. Como eu disse, eu não vou fazer tantas linhas de divisões. Eu acho, tipo assim, tem como encaixar diversos episódios no melhor. Tem como encaixar diversos episódios no bom. Mesmo sendo que tem alguns melhores do que o outro. Continuo seguindo aquela ordem, tá? O mais perto do nome é o melhor episódio. E eu não acho que esse episódio é melhor do que o último episódio de O Ordem Paranormal. Então a ordem tá dessa forma. Vamos pro próximo episódio. Cuida do meu menino. Me dá um abraço, por favor. Eu não vou te largar, você vai vir comigo. Você não vai embora. Me dá um abraço. Por favor, menino, eu só preciso de um abraço. Eu dou um abraço no Chris. Te trazendo um calor familiar. Um calor bom, você sente quase que o amor em forma pura.
E de repente, você começa lentamente a abrir os olhos. E o Chris não tá mais lá. Então vamos lá, episódio Despedida. É um episódio apenas praticamente de roleplay, com os personagens interpretando e sentindo toda a bad da perca do Chris. E é uma coisa que eu falo pra vocês, vejam o episódio, o final do Aracnofobia, e vejam o começo do Despedida. Vocês veem o quão a emoção que eles passam, sem precisar forçar nada, o quão é bom. Os jogadores realmente eles estão chorando porque eles estão tristes pelo que aconteceu. Que é uma coisa que, gente, como eu digo, eu pego muito no pé. Mas assim, vejam o segredo na ilha, vejam o segredo na floresta, comparem as deprês que a galera tem em O Segredo na Ilha. Vejam quando eles ficam tristes, o quão parece forçado comparado ao que era O Segredo na Floresta. Por isso que eu pego tanto no pé da nova temporada, por isso que eu pego tanto no pé do que é a atual. Porque você vê que hoje em dia a galera quer que a cena fique bonita. Antes a galera não tinha essa preocupação e a cena ficava legal. Mas é isso, o episódio é praticamente tudo isso. Eles conhecem a Gasparzinha Lanches. Pra quem não sabe, tinha lá um negócio de traição. Um cara que conduzia com uma mordaça na boca e tal. É bem interessante a sessão, é bem engraçado em alguns momentos. O César tentando esconder o sentimento que ele tá tendo da perca do pai. E meio que tipo assim, é praticamente isso a sessão. E o final dela, eles descobrindo que um dos membros da gangue, que é o Gregório, ele desapareceu. E possivelmente a culpa dos assombrados, ou arrombados, chame do jeito que quiser. Esse episódio é bem de boa, ele é bem calminho e tal. Vou colocá-lo como um bom na frente do episódio aqui, do primeiro episódio de O Ordem Paranormal. Então, fica dessa forma aí, eu acho que ficou uma boa colocação. Ele pega a arma e começa a dar mais tiros no corpo do Rodolfo no chão. Filho de uma puta! Filho de uma... Puta, ele atira a arma em cima do corpo do Rodolfo. Estado, isso me dá tempo de calcular. Colocar uma estante, estado, ajuda a abafar o som. Ok, o que quer que seja que a gente tá lendo sobre, definitivamente tá no porão. Não vai prestar não. E verificar as informações do achado da doutora Evas. Sons de madeira. E de repente, de trás da porta e da estante, vocês escutam uma grande batida. Pum! A estante cai com tudo no chão junto com a porta. E no meio da névoa, vocês veem uma silhueta preta, masculina, magra e bem muscular, caminhando lentamente. Quando o rosto se revela, vocês veem que o que é na cara dele é só uma caveira do que restou de uma caveira humana podre nos últimos estágios de decomposição. Ela é podre, é amarronzada, ela é repulsiva. Surgindo de trás desse crânio quebrado, tem aquele lodo preto vazando. E ele desce se entrelaçando em si, formando várias... Então, gente, como vocês viram aí, esse é o episódio que a gente conhece praticamente a primeira grande criatura, uma das criaturas mais marcantes de todo o Ordem Paranormal, o Virgulino. Então, é o seguinte, você consegue ver, tanto por um aspecto da nostalgia, mas como um aspecto da narração, que eu acho que não tem narração de criatura mais perfeita do que essa. Tipo, lógico que ele se confunde na hora de falar, ele tem que buscar umas referências para que você possa entender. Não tem cinemática. Então, essa música da chegada do Virgulino é uma música muito foda, muito legal. Toda a construção da cena foi interessante. Tipo, eles estão lutando contra pessoas na frente e do nada vem o bicho por trás, ou seja, agora os personagens estão cercados e eles vão ser esmagados como uma uva. Então toda essa construção, toda essa criação, não é só isso o episódio, mas essa é a parte foco, que é o final do episódio. Mas no episódio em si, o que eles chegam na casa, dão uma olhada ali no local, vem o Gregório, que estava sendo utilizado para lutar contra criaturas. Do nada chega o Rodolfo, o líder dos assombrados, que mata o Gregório, depois eles matam o Rodolfo. Então fica toda essa questão de, nossa, caos, destruição, morte para tudo que é lado. E eles dão uma investigada e começam a descobrir as primeiras coisas sobre o Santo Berço, sobre os doutores, sobre a doutora Paula, sobre a doutora Eva Van Gloss. E a história vai começando a ficar muito mais bem construída. Você vai começando a ganhar as pistas do que vem pela frente. E ainda havia, nessa época, tipo,
Cara, eu tinha lá a teoria de que o Santo Berço era o que ele prova ser depois. Não tinha nenhum pensamento dessa na época. Por isso que eu gosto tanto dessa temporada. Por isso que eu gosto tanto. Isso, tipo assim, pra quem não sabe, esse vídeo tá sendo gravado depois do final do Segredo na Ilha. Ou seja, eu tô vendo tudo isso depois de ter visto aquela temporada. Então não é uma questão só de comparar pelo passado, pela nostalgia. Eu tô comparando as duas, tendo recém assistido uma e agora assistindo a outra. E o quão o Segredo na Floresta é superior. Então vamos lá, eles também lutam contra uns ratos lodos lá, descobrem um velho louco, que mais pra frente da história ele tem uma significância um pouco maior, que é um velho que cortaram a língua dele, ele é bem maluco da cabeça. O velho louco começa a fugir e chega as motos, e aí acontece toda a cena que eu descrevi, né? As motos chegam, outros assombrados pra meter bala neles, e o Virgulinos aparece por trás deles saindo do porão. Nossa, que cena, meus amigos. Esse episódio, não vou botar ele como melhor dos melhores, porque essa parte do Virgulino é o final, né? Então vamos falar, terminou com um grande finale bom. Na verdade eu vou botar melhor dos melhores aqui. Vou colocar dessa forma aqui. Vou botar no bom, pronto, vou botar no bom aqui. Porque eu acho que o episódio do Virgulino... Opa, peraí, eu puxei o episódio errado. Essa aqui é a capa do episódio do Virgulino. O episódio da casa é esse aqui. Eu até acho que cadê a casa, né? Na capa do episódio. Seria interessante ter a casa aqui. Tá vendo? Eu tô tremendo, cara. Aí eu então, tô lá Eu tô embaixo com o tremendo bicho. também. Eu tô segurando a caneca de chá, ela tá tremendo junto com a minha Deixa eu mão. ver aqui. Eu tô... Muito importante. Passa aí. Caralho. Eu fiquei tenso. Mano! Caralho! César, 13. como você quer que ele morra? Falando sobre especificadamente o episódio do Virgulino, né? Eu já tinha comentado algumas coisas e vamos lá para algumas questões que eu pensei. Primeiramente, o Virgulino tem bem menos ataques do que eu pensava que ele tinha, na verdade. Me vinha na minha mente que ele tinha telecinese, mas ele não tem. Me vinha na minha mente que ele tinha isso, mas ele não tem, ok. Vamos lá, o que ele tinha? Era o círculo de escuridão, né? Eu chamei assim, que é a questão de você focar no símbolo dele e tudo ao redor se escurecer, e aí ele domina a sua mente. Então ele obriga o Thiago a mirar na Liz, obriga o Thiago a dar um soco na Liz, obriga o César a dar um tiro no Joey, que faz a cicatriz do Joey. Eu não lembrava que a cicatriz do Joey era de um tiro do César. Mas isso é bem interessante. A criatura também tinha alguns golpes corpo a corpo. E ele também conseguia, tipo, ressuscitar algumas pessoas, né? Ele pegou o Marcelo, fez com que ele voltasse à vida, entre aspas, né? Como uma de suas marionetes. E ele começa a atacar de volta o colega. Então ele também consegue fazer esses atos. E lógico, ele é muito ágil, ele corre pra cima com tudo, rasga as pessoas depois que ele toma um pouco de dano. E é uma luta bem interessante, como eu disse, eles estão cercados, o Brulho tá só matando os assombrados, enquanto a criatura tá fazendo a festinha ali, dominando os jogadores. E o legal é que o maior inimigo nem era a criatura em certas circunstâncias. Era as pessoas que estavam sendo dominadas por ela, porque ia dar muito trabalho, você ia ter que trazer ela de volta. Não era tão fácil trazer alguém de volta, porque a própria pessoa tinha que passar em um teste de poder e tal. Não era uma questão de que hoje em dia seria, faz um teste de, acho que diplomacia, né, que usa no sistema. E que normalmente as pessoas... tem alguém no grupo focado pra trazer alguém da loucura. Então, ele acaba levantando essa pessoa mais rápido. Lógico, ajuda o trabalho em equipe nessa situação. E nessa RPG em específico, no Segredo na Floresta, não tinha tanto dessas coisas nesse momento que estava hipnotizado. Então, a criatura, ela recebe alguns tiros lá, fica um pouco machucada, vai pra cima do Arthur, faz a cicatriz que o Arthur tem. Então, a cicatriz que o Arthur tem também é advindo dos ataques do Virgulino. Então, meio que tipo assim, é interessante, muito interessante. É uma situação que ele deixa marcas na história de todos os jogadores. Então, eles conseguem matar o Virgulino e depois disso, e com dificuldade, né? O Brulho ajuda, é legal a hora que o Brulho pega e dá-lhe um soco de volta na criatura. E aí, a partir disso, eles vão todos sendo levados para o hospital. Começam a tentar se recuperar lá, falam que vem animais na floresta, falam que teve treta com os assombrados. Eu acho que eles falaram, eu acho que não. Acho que eles só falam que viram animais na floresta e foram atacados. Que coisa, né? Animais em uma floresta, javali, sabe? E aí as pessoas voltam, dois deles, Thiago e César, para a mansão novamente,
pra queimar os corpos. E é uma cena que tem umas partes cômicas, tipo na hora da gasolina, algumas partes chamada O Mestre Não Sabe de Tudo, porque às vezes tipo, teve uma sessão que um personagem perguntou, eu vou pegar 3 barris de hidromel. Eu não sabia quanto que era um barril de hidromel. Então eu fui pesquisar e eu vi na internet que era 200 na mesma hora. Pera aí, deixa eu dar uma olhada que eu não sei. 200. Um jogador falou, não, deve ser uns 20. E eu fiquei confuso. Isso acontece. E aí depois a gente descobriu que era 200. Então meio que tipo assim, eles não sabiam como que fazer pra tirar a gasolina numa moto e tal. Se só deitar ela funciona e tal. Então tem essas cenas meio cômicas que acabam tirando a questão de que sem querer os jogadores foram, digamos assim, bem o que a ordem tem que ser. Aquela casa era assombrada, aquela casa tinha membrana fina. Eles não podem deixar corpos lá para levantar como zumbis. Eles não podem deixar corpos lá para que a população descubra daquele local e fale, pô, teve um assassinato aqui, pessoas se mataram, uma guerra de gangue possivelmente, ok. Então o que eles fazem é tirar os corpos de lá, queimam eles e levam alguns corpos, seriam, tipo, eles queimam os assombrados, deixam os corpos dos Aldérios, e levam no carro deles pra poder fazer o enterro. E por mais que eu acho que na época eu fiquei, cara, eles vão sujar o carro, isso vai dar mó trabalho, o Selbit vai pegar no pé deles de falar que o carro tá fedendo a viagem inteira. Mas faz sentido, eles são a ordem paranormal, eles não podem deixar essas coisas pra trás. O certo seria eles queimar todos os corpos, eles não fazem isso. E por isso a gente tem alguns probleminhas no futuro, como a gente descobre em Calamidade, mas que eu não vou dar spoiler aqui. Então eles voltam com os corpos em terra e aí tem os funerais deles, né? Também tem as conversas no hospital que foram muito marcantes, do Joey falando que gostaria que o pai dele amasse ele como o pai do Arthur amava o Arthur. Então vamos lá, pro episódio do Virgulino, eu não tenho como não colocar que ele é um dos melhores episódios que tem em Ordem Paranormal. Ele é um episódio muito legal, com muita emoção, com uma luta massa. Eu acho que dá 1h30 de luta, deve dar por aí, eu não lembro se eu contei exatamente não. Uma sessão interessante. O Virgulino não tem tanta variação assim de ataques, mas ele acaba, digamos assim, tendo uma variação grande porque ele domina um jogador e agora ele tem um jogador no lado dele por um tempo, né? Então ele acaba criando mais variações de quem ele vai atacar. Ele consegue atacar 2, 3 pessoas no mesmo turno se ele dominar muita gente. Completamente aberto, entendido, rasgado assim, e com só completamente brancos. Você tem poder fazer depois aqui. Tá bom. Você pode jogar você não vai queimar o primeiro. Todo mundo aqui, velho. Nossa, onde que o Thiago tá falando? Ele tá falando com a estante ali. Ela dá um lábio aí. Não sei o que eu tô fazendo. Acontecendo ali, mas peraí. Tem que chamar de Deus. Senhora, não tem nada ali. Você tá vendo alguma coisa ali, Joey? Você tá vendo alguma coisa ali? No colo. Você puxa lá e o que tá acontecendo? Ele levanta assim. Você tá correndo com ela e leva ela pra casa. Eles lembram muito os avózinhos do Coragem com o Covarde, assim. Eu ia falar isso. Nossa, eu imaginei os dois. Eu também. Que cena incrível. Sinto muito pelo que eu vou fazer. Eu quero dar uma mata-leão nela. Eu pego a mangueira. Segura, vai então. Encho até o limite minha boca de gasolina. Constituição. Puta merda. Te ajuda, tio. Corre um pouco na minha também. Você me ensina tudo. Passei normal. Tá, você é muito ruim, mas você segura, hein? Gasolina na boca pra cuspir dentro do cadáver, tacar fogo no cadáver. Mas por que vocês estão botando gasolina se o negócio estoura com qualquer indíciozinho de fogo sem gasolina? Por que vocês estão botando Pior que é verdade, né? Vocês não precisam formar não, só tacar os cabelos. Não, esse episódio ainda, até hoje, deve ser ranqueado como o episódio mais engraçado que existe, gente. Tipo assim, o começo do episódio é pura investigação, até fiz algumas anotações aqui, eles voltam pra mansão, começam a investigar o porão onde tava o Virgulino, encontram algumas coisas sobre a pintura que a filha do Virgulino fazia e a mulher dele, então meio que é o que a gente achava que ia se relacionar com o segredo na ilha e tal. Sobre a caverna, elas falam sobre uma caverna que elas encontraram e tal, que elas iam até essa caverna. Se eu não me engano, essa caverna foi o que se tornou o Santo Berço, né? E tal, então eles encontram o mapa de como chegar por lá e tal, mas eles decidem antes investigar, assim, algumas outras coisas, né? Investigar o túmulo da pessoa que foi assassinada aí quando eles chegaram, que tava com o símbolo espiral, então eles foram lá investigar. E depois começa a confusão. Eles vão até o cemitério, vão até a casa dos velhinhos sem necessidade. Quando eles chegam na casa dos velhinhos, começa a dar tudo errado, porque eles começam a levar ele pra fora e a velhinha vê que eles estão desenterrando um corpo. Aí eles tentam levar ela pra dentro, o Joey pega ela, carrega ela pra dentro de volta, dá um mata-leão nela, brigam com o cachorro, falam com o velho dono do lugar.
também. Tem mó confusão. Enquanto isso, lá de fora, as pessoas desenterram o corpo, matam matam é estranho, né? Mas o zumbi da morte, digamos assim, tava voltando ali e eles acabam com ele e depois começam a levar gasolina pra tacar fogo em alguma coisa que é de lodo, que automaticamente pega fogo. E aí começa todo esse caos, toda essa confusão, que é muito engraçada e tal, mas podia ser resolvida só com o mestre. Tipo, lógico, ia perder muita da emoção, mas, tipo assim, uma parte, por exemplo, da gasolina. O mestre podia só falar, pô, joga um teste de inteligência aí, pô, vocês sabem isso. Ou eles jogaram e falharam, não lembro. Ou o mestre podia só falar, mas de qualquer jeito, o importante é que a cena é engraçada, a galera correndo pra um lado e pro outro. Isso toma um bom tempo da sessão, isso é um problema, né? Porque acaba tomando tempo demais. Eu lembro que na época eu ficava muito... que o Joey não era um personagem tão amado nessa época. Eu lembro que nessa época eu ficava, meu Deus, esse cara estragou tudo, mano. O Luba fez o cara fazer tanta merda, mano. Então meio que tipo assim, mas faz parte. Eu não acho que a sessão chega a ser melhor, tá? Porque a investigação foi de boa, eles viram algumas coisas e tal que ajudam na investigação mais pra frente. Mas eu não acho que eu consigo colocar esse episódio como um dos melhores, não. Eu acho que eu vou colocar ele como um bom. Independente do canto que eu ranquear ele aqui, ele vai ficar estranho. Mas eu vou colocar ele aqui. Sendo pior do que o Despedidas, né? Porque é um assunto um pouco mais interessante de se tratar, que é a morte ali do Chris. Mas ao mesmo tempo, ele é um episódio bom. Então não tem como eu não deixar ele pelo menos aqui em bom, ok, gente? Vocês começam a andar em direção a essa floresta. E depois de andar por mais ou menos uns 20 minutos, vocês veem na frente de vocês, mais à frente, alguns matos não parecem mais estar tão fechados. Vocês veem que parece ser uma pequena fina trilha dentro dessa floresta. E os galhos começam a ficar mais arredondados e fazer umas curvas que não acontecem em árvores normalmente. Quase como em espiral. Até chegar num ponto que vocês não conseguem mais ver 2 metros à frente, nem 2 metros atrás. Vocês olham pros lados pra ver vocês e vocês são quase que silhuetas. E vocês veem, de um ponto de vista alto, olhando pra um grande espaço que se revela na floresta, no meio das árvores. Na frente de vocês tem um grande arco de madeira. E vocês veem, na distância, lá embaixo, dezenas, e vocês podem ver agora, pode apertar de novo, de casas. Grandes e pequenas. Nossa, eu arrepio. Com um aspecto meio medieval. Caralho, vocês tô veem arrepiado. ruelas, fazendas. Vocês veem mais à distância uma caverna com algumas estruturas de mineração nela. Vocês também veem ao lado de vocês uma grande torre do seu lado. Tem um grande bosque com vários troncos cortados. E nesse bosque vocês veem várias pessoas aglomeradas. Mas não tem só pessoas nesse bosque. Tem pessoas andando, caminhando por todo esse vilarejo escondido. E todas essas construções estão ao redor do que parece ser um grande jardim coberto por névoa. Esse jardim, no meio da névoa, parece ter o formato de um labirinto, cercado por 5 grandes estátuas. O letreiro, nesse arco grande de madeira, na frente de vocês, tá escrito Santo Berço. Silent Hill, Comédia na Pizza, o Resident Evil. Caralho, nem falou. Muito obrigado. Choque, né? E muito obrigado por todo o carinho de sempre. Ô, Gabi, vai ficar até 8 da manhã fazendo teoria de novo? Vocês não têm nenhum comentário, não querem falar nada? falar nada. Vamos fazer greve de silêncio nessa porra. Mano, é greve de silêncio agora, eu não quero Eu dou a mais. volta. Pô, a gente tá tudo doidão. E é por isso que eu amo O Segredo na Floresta, gente. Olha o que ocorre. São 2 horas de sessão com as pessoas investigando documentos. 2 horas não, chega a ser mais de 2 horas de sessão. A sessão tem 4 horas e é praticamente 2 horas de sessão. Eles só vendo o documento. Alguns minutos deles conversando com o policial da cidade, que vem falar com eles, e trocando algumas ideias com eles sobre eles entrarem na floresta e ver se tem alguma coisa por lá. Então é muito tempo da sessão com eles teorizando o que vai ter lá, o que eles vão encontrar. A Gabi Catuzzo, nessa época, ela tinha gastado um bom tempo das suas manhãs teorizando sobre o que estava acontecendo nesse local. Ninguém imaginava que o Selbit ia pegar e falar, tem uma vila medieval. Quem que pensa nisso, cara? A galera achava que o Santo Berço era alguma outra coisa, experimentos, alguém que prendia as pessoas. O Selbit, ele podia, ter seguido um caminho de, em vez de ter essa surpresa, eles podiam chegar numa caverna normal, que levava até o Parasita de Dimensões, eles lutavam contra o Parasita de Dimensões, e é isso o RPG, que é mais ou menos o que eu sinto que foi o Segredo na Ilha. Você vai, chegou, luta contra o boss e acabou. Dessa vez não, a gente chega no episódio
Esse é o quê? O episódio 8? É, o episódio 8, cara. E uma história que você pensou que já tava até que perto do fim, porque a gente tava indo até o local principal que teria todas as respostas, e é o que acontece, eles vão pro local principal que tem todas as respostas, só que não vem uma resposta de imediato. É um caos, é uma questão de você chegar lá, poxa, tipo assim, mais da metade do RPG, porque ele tem 15 episódios. Ou seja, mais da metade do RPG, eles não sabiam o que era o foco principal da aventura, que é ele chegar no Santo Berço, que era um local totalmente esquisito. Então é por isso que eu acho tanto que os plots desse RPG foram muito grandes. Então não tem como, assim, eu não botar esse episódio como um baita de um episódio bom. Não vou botar ele como o melhor. Na verdade, eu vou botar ele como o melhor de todos, mesmo eu sabendo que ele não é o melhor episódio do mundo. São 2 horas deles conversando, né? E teorizando. Só que a surpresa que vem no final vale muito a pena. Muito a pena mesmo, gente. Vocês têm que revisitar ela. Se você não quer assistir todos os episódios de Segredo na Ilha, começa do 8, vê toda a investigação que eles fazem ali, porque você tem um grande resumo de tudo que aconteceu. E do nada você chega e mudou tudo. Mudou tudo. Tudo mesmo. E agora, a partir da frente, as coisas apenas estão começando. E isso eu acho muita loucura mesmo. Então é isso. Adoro esse episódio. Vamos pro próximo. Infelizmente, galera, esse vídeo ficou longo demais, então eu tive que separar em 2 partes. Volta aqui próxima semana pra ver como ficou o final dessa tier list. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o senador, e fui.